Bom, nós vamos estudar agora, dentro desse tema geral, que seria verdades antigas e eternas, o selo de Deus e os 144.000. Se você pensa bem na sequência, nós começamos estudando o plano da redenção, que é o cenário todo, desde a entrada do pecado, passando pela redenção, que é a restauração da imagem de Deus na alma humana, e chegar ao juízo, que o exame realizado para ver se o ser humano ele consentiu em ser restaurado. Se ele permitiu a obra do Espírito Santo, submetendo-se em obediência de fé durante toda essa caminhada, o remédio de Deus é infalível. A restauração será completa e o resultado será a vida eterna. Caso contrário, se o ser humano não permitiu, não seguiu as orientações de Deus à risca, porque o texto de Isaías é bem claro. Este é o caminho, andai por ele. Nós temos uma doença, essa doença é mortal, se chama pecado. Então, a única forma de livrar-nos da morte, porque o salário do pecado é a morte, é livrar-nos do pecado. Como livrar-nos do pecado? Temos que ser restaurados. Porque enquanto a natureza carnal for dominante, sempre vamos estar pecando. Ela sempre se vai manifestar, porque ela é rebelde e é desobediente. Então, como fazer que o homem seja liberto do pecado? Tem que ser restaurado. Tem que restaurar a mente. E aí entra um poder sobrenatural, implantando a natureza de Cristo. E isso é pela obediência à palavra de Deus. Mas para obedecer à palavra de Deus, eu tenho que entender. E para entender, entram as quatro faculdades mentais: percepção, discernimento, raciocínio e memória. Sem percepção, não há como discernir nem raciocinar. Então, o problema é que a percepção depende de hábitos temperantes. Na intemperança, eu comprometo a percepção, fica obscurecida. Aí não consigo discernir as impressões do Espírito Santo quando estudo a palavra de Deus. E aí comprometeu todo o processo. E no final, se chega ao juízo, porque a nossa vida é uma vida bem curta, em média, 80 anos. E de lá a pessoa morre e vai para o juízo. E aí que se determina o destino eterno. Se a pessoa foi negligente, displicente, chega no final, sem uma natureza restaurada, ainda com a natureza carnal praticante, e finalmente o juízo vai ser morte eterna. Então, nesse processo todo, tem um início que nós estudamos, que é a justificação pela fé ou a justiça imputada. O Senhor sempre nos atrai para a cruz do Calvário, porque é nossa única esperança de salvação. Não tem outra. Porque na cruz o Senhor mostra assim na sua, como diz Paulo, altura, largura, profundidade, etc., o amor de Deus. Quando você chega a receber esse amor, isso faz desabrochar a fé. Então que a pessoa submete sua vontade à vontade de Deus. Aí que recebemos esse poder do alto, esse poder sobrenatural para poder obedecer, porque tem que contrariar essa natureza carnal. E então, obedecendo, o Espírito Santo está escrevendo sua lei no coração. Como a lei é uma transcrição do caráter de Cristo. Lembrando que a graça é o caráter de Cristo, então estamos sendo salvos pela graça. O caráter de Cristo está sendo escrito no nosso coração. E assim nos vai restaurando. Então, para que isso aconteça, eu tenho primeiro que aceitar esse grande e maravilhoso amor de Cristo na cruz. Aceito isso. Todos os meus pecados passados são perdoados, todos. Suspensa a punição. E agora precisamos ser restaurados. Aí precisamos receber a justiça de Cristo, o caráter de Cristo, sendo comunicado pela palavra. Mas para isso eu preciso acreditar na promessa de Deus de poder restaurar-nos.
Como diz Filipenses, que a obra que começou em nós vai concluí-la. Quando eu creio nessa promessa, eu fui justificado pela fé. São os dois componentes. Primeiro, aceitar o sacrifício de Cristo e segundo, acreditar no poder de Deus para nos restaurar e nos reconciliar com Ele e nos salvar do pecado. Foi a crença de Abraão e a crença de todos salvos de todas as épocas. Foi justificado pela fé. E aí, pela obediência à palavra, nos está sendo comunicada a obediência de Cristo, nos está sendo comunicado o caráter de Cristo, porque a justiça representa o caráter, representa a palavra, a lei, representa também a obediência, conforme é usado na Bíblia toda. Então, sendo justificado, somos perfeitos. Por quê? Porque a perfeição é viver de acordo com a luz recebida. E a luz recebida e praticada recebeu mais luz, e a essa luz praticada recebeu mais luz, e vamos crescendo na perfeição, até chegar ao dia perfeito. Então, a perfeição, o que é a perfeição que nós estudamos? É viver de acordo com a luz recebida, e ponto final. É só isso. Você começou a caminhar cristã. No meu caso, a primeira coisa que eu entendi que os animais, certos animais eram imundos e não podia comer. Deixei de imediato comer carne de porco, que era o que dos imundos que eu comia. Qual foi a declaração do céu? Você é perfeito. E nesse momento, porque era a única luz que eu tinha. Aí, em seguida, vieram outros passos e outros passos. Na medida que eu fui obedecendo a palavra, a luz recebida, eu era perfeito aos olhos de Deus, com muitas imperfeições. Então, hoje, muitas coisas já não fazem mais parte da minha vida. Mas Deus me vai mostrando luz, 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 luz. Se eu vou acompanhando essa luz, sempre vou ser perfeito. Isso que se chama santificação, que nós estudamos. A santificação é passar de um nível de perfeição para outro nível de perfeição, cada vez mais alto, conforme está escrito. Então, nós estudamos também a graça. E o que é a graça? O caráter de Deus. E a lei? Transcrição do caráter. E quando é escrita a lei no coração, o caráter de Cristo está sendo escrito. Estamos sendo salvos pela graça. E então, o que significa buscar o reino de Deus e sua justiça? A conclusão final, nós estudamos primeiro o caráter de Deus, e conforme o caráter de Deus, são os atributos, os princípios do reino de Deus. E assim a conclusão final que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a Cristo e buscar a sua justiça, seu caráter. Buscar a Cristo e seu caráter em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bom, e aí vimos a questão da saúde, como participa neste processo, porque a causa da temperança, que a temperança é o fundamento para sermos restaurados, e o sermos restaurados, resultado de saúde. Porque são quatro dimensões que nós temos, que todas vão comprometer o resultado final, quando cada uma é afetada. E assim fomos caminhando e chegamos ao dia de estudar a questão do que precisamos nascer de novo, quer dizer, aprender tudo de novo e crescer nesse aprendizado. Uma criança que entra no fundamental não pode ficar desde os 6 anos de idade, na idade que entra na escola, até os 50 anos de idade no primeiro fundamental. Tem que crescer, tem que avançar, passar do primeiro, segundo, terceiro, terminou o nono ano, entrar no segundo grau, e aí vai crescendo, crescendo, até chegar na faculdade, e continuar e terminar, e assim por diante. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu tenho que crescer. Por quê? Porque o crescimento faz parte da restauração. E não posso, como falamos ontem, anteontem,
e continuar brincando com carrinho, brincando com bolinha de gude, empinando pipa com 50, 60, 70 anos de idade. Mas tem que haver transformação. Isso espiritual, mesma coisa. Não posso continuar vivendo conforme o entendimento que tínhamos quando fomos batizados. Não posso ser um adventista depois de 35 anos, ser igual que era quando eu iniciei a minha carreira. Tem que haver mudança, esse é o crescimento. Por que tem que haver esse crescimento? Nós estamos inseridos num grande conflito, não é que estamos sendo restaurados independentemente desse mundo poluído pelo pecado, onde reina a maldade. Não, nesse mundo nós temos que crescer e esse conflito tem um fim. E nesse fim, nós vamos ter que participar de uma grande batalha. Nós vamos ter que entrar na guerra de fato. E em guerra implica em mortes, implica em aflição, implica em muito sofrimento. E por isso está revelado que nós vamos passar fome, sede, cansaço, mas diz o Senhor, não seremos deixados a perecer como os demais. Vamos ser presos, alguns, outros vão ser mortos por causa da verdade. E nesse conflito, precisamos ter o caráter de Cristo, ser cheios do Espírito Santo. E receber o Espírito Santo, receber a vida de Cristo. Então, só que para ser cheio do Espírito Santo, isso não é uma concessão feita em um, dois por três assim. Vamos orar, orar ao Senhor e vamos receber o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é comunicado em toda essa experiência cristã. Primeira etapa, primeiro para compreender a palavra e a missão. Nos comunica seu Espírito para isso. Segunda etapa, temos que ser capacitados para o serviço, que a pessoa sem ter essa capacitação entra no serviço, porque entendeu, o serviço faz parte da vida cristã. A vida cristã não é somente adoração em termos assim de ir ao templo adorar, não. É adorar no templo, adorar no ministério, na missão, estamos adorando a Deus. Porque a adoração se resume finalmente em obedecer. Vocês podem ver o capítulo 13 do Apocalipse. O diabo exige adoração. De que forma exige? Que obedeçam à lei dos homens. Deus exige adoração, que obedeçam à sua santa lei. Então a adoração se resume também no serviço a Cristo. Então, quando nós adoramos só no templo, falta a parte mais importante. Porque para adorar no templo em espírito e em verdade, isso significa adorar com natureza espiritual. E se não tiver uma natureza espiritual, nós vamos andar com Cristo, vamos ser um com Cristo. Qual era a preocupação maior do Senhor aqui na Terra? Salvar seres humanos que estão a caminho da ruína e para perecer pela eternidade. Quando isso está em nossa mente, nós estamos adorando. Então, nós somos capacitados para a missão. Mas agora, vamos enfrentar, sabe, dificuldade muito grande. Então, precisamos de um poder sobrenatural, novamente, que é a concessão do Espírito Santo para nos conceder esse poder que a chuva serôdia, de poder falar com toda a ousadia, independentemente das consequências. E aí estamos perfeitos em Cristo. Chega a ser a perfeição final. Quando vamos ser selados? E aqui então o nosso tema do selo de Deus e os 144.000. Diz este texto, que está no capítulo 14 do Apocalipse, e olhei e eis que está o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Isso que caracteriza os 144.000. Nas suas testas tinham gravado o nome de seu Pai. E o que é o nome do Pai? O caráter de Cristo. Então, eles tinham escrito o caráter, passaram por todo o processo de transformação que nós precisamos participar. Perceberam? Então, vamos ao nosso tema.
O livro de Jó deixa um ensinamento que é muitíssimo importante. Vejam qual era o problema de Jó. Ele tinha um problema muito sério. No versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. Pronto, aí está o grande problema de Jó. Se ele não tivesse sido íntegro, quer dizer, de coração não dividido, um coração completamente dedicado e consagrado ao Senhor, nem tivesse tido uma vida reta, ele não teria tido nenhum problema nesse mundo. Mas o problema é Jó, que ele tinha o caráter de Cristo. Bom, aqui diz, reto, temente a Deus, obediente a Deus. Temente a Deus significa obediente a Deus. E desviava-se do mal. Aí que está o grande problema. Então, no versículo 8 diz, aqui Satanás chega a um concílio dos anjos e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Isso significa obediente a Deus. E que se desvia do mal. Foi o Senhor que deu esse testemunho de Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de sebe, e ele e a sua casa e tudo quanto tem? Satanás dizendo, por acaso o Senhor não lhe deu todo o conforto e toda a proteção e tudo o que é necessário para a vida nesse mundo? Por isso que ele se desvia do mal, porque é interesseiro, por isso que ele obedece ao Senhor, sabe? Porque ele sabe que se desobedece perde todos os benefícios. Ele não é sincero com o Senhor. Ele simplesmente faz isso porque o Senhor está pagando. Você percebe qual é o problema? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Essa acusação que Satanás faz para os 144 mil. Porque nós, como povo adventista, observe cada família adventista, todo mundo é abençoado. Dentro das dificuldades do mundo, Deus dá a melhor condição para essas dificuldades. A melhor condição. Sempre Deus protege seu povo. Eu estou há 35 anos, não conheço nenhum adventista que não seja abençoado. A acusação do diabo é: por que são tão abençoados? O Senhor é bom, mas por que eles são praticantes, falam na igreja, leem a Bíblia, leem Espírito Profecia, procuram fazer sua vontade aqui e lá? Tire dele os benefícios. E você o Senhor vai ver como eles reagem. Essa é a acusação do diabo. Capítulo 2, versículos 3 a 7. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, obediente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aqui, quando Deus permitiu as doenças que Satanás colocou sobre Jó, e tirou quase toda a sua família, acabou com tudo que ele tinha. E aqui Satanás diz, então ele tirou só as coisas más. E diz, respondeu ao Senhor e disse, pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará para a sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Ele já tinha tirado a família, já tinha tirado as posses, e o que sobrava para Jó era a saúde. Agora, tira a saúde dele. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas
desde a planta do pé até o alto da cabeça. Verso 9. Aqui vem a mulher para, em vez de confortar e animar a Jó, diz, então sua mulher lhe diz, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E ainda, além da mulher, vem três amigos para colocar a Jó em mais dificuldades ainda, culpando a Jó que por ser pecador lhe acontecia tudo isso. Essa experiência de Jó é a que nos espera. Podem crer, porque os 144.000 têm o nome de Deus escrito na mente. Mas o diabo duvida que esse caráter seja real, mas apenas aparente para não perder os benefícios. Satanás não refuta a declaração de Deus a respeito do caráter de Jó, apenas põe em dúvida a integridade de Jó nas dificuldades e no sofrimento. Essa é a questão no grande conflito. Pode o homem ser fiel e não pecar contra Deus, mesmo em face à morte? Os 144.000 respondem a essa pergunta para o universo todo. Efésios 5, versículos 14 e 18. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Muito mais hoje, que estamos vivendo nos dias realmente muito diferentes dos demais. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Esse tem que ser nosso esforço. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não percam tempo discutindo teorias aí, várias que existem no meio dentista. Gente, nós temos que nos concentrar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, tentar mostrar àquele que quer, sabe, ver. Se não quer, caminhe você e procure salvá-los de fora. Porque há muitos dentro que não querem saber e não adianta você mostrar, está escrito aqui, está escrito ali, olha o que diz o Espírito Profecia, e não tem solução. Isso aí são as dificuldades do planeta que cada um vai ter que colocar sua vida em ordem. Atos, capítulo 3, versículos 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, a chuva seródia. E envie-lhe a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o seu contenha até os tempos da restauração de tudo, tudo restaurado, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Cristo está sendo retido até que se complete a obra da restauração. Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Vamos ser uma vida fértil, vão crescer as boas plantas, dar os bons frutos, porque obra da chuva seródia. No Oriente, a chuva temporal cai no tempo da semeadura, quando eram lançadas as sementes que necessitavam dessa chuva para germinar e crescer. Caindo perto do fim da estação, a chuva seródia, amadurecendo o grão, deixando-o pronto para a colheita. É isso que nós temos hoje pela frente. Joel capítulo 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará, veja a promessa de Joel, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporada e a seródia no primeiro mês. Aqui se está referindo à grande promessa do Espírito Santo.
Alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, o Espírito Santo, e fará descer a chuva, a temporão, todo esse processo que o Senhor nos vai otorgando luz e mais luz, até que a maior abundância da luz, a maior abundância da graça, já que amadurece o grão e fica pronto para a vida eterna. João 14, versículos 16 e 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, não Cristo, outro, para que fique convosco para sempre. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quanta pessoa está mencionando aí? Cristo, primeira pessoa, está falando do Espírito Santo e está falando do Pai. Como podem ainda pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa? É impressionante isso. Que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São ou não são três pessoas aqui? Três pessoas. Porque o Espírito Santo não pode ser apenas uma força, uma manifestação do poder de Deus. Não, ele aqui está falando que ensina. E para ensinar tem que ser uma pessoa. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ela nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Nós temos que conhecer o Senhor. Conhecendo, nós somos transformados pela contemplação. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja Deus. Essa foi a grande esperança de todos os homens que andaram com Deus. E nós somos um povo privilegiado. Estamos às portas da vinda do Senhor Jesus. Os eventos que estão acontecendo no mundo, esses desastres naturais, não devem ser o estímulo para nos preparar, porque ainda pode demorar um tempo até a vinda do Senhor. Mas sim, um estímulo para nós sairmos a advertir as pessoas das catástrofes que ainda irão caindo de cidade em cidade, como está escrito, só ler eventos finais. Então, o que nos deve estimular, motivar para agirmos na preparação? Que nossa vida pode terminar amanhã, ou daqui a um ano, nós não sabemos. De repente, a pessoa está tomando banho, percebe que tem um nódulo, vai no médico, e aí percebe que um câncer que está progredindo muito rapidamente, e pronto, daí a 2 meses está sendo enterrado. Então, essa pessoa não pode guiar-se pelos desastres naturais para estar próxima à vinda de Cristo, vamos nos preparar. Não, tem que estar preparada hoje. Mas esses desastres nos devem estimular e motivar para nós sairmos a advertir as pessoas da breve vinda de Cristo e que eles precisam arrepender-se, e porque chegado o reino dos céus. Apocalipse 18, versículo 1 a 5. Depois de estas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Isso acontece na chuva serôdia. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Aqui nós entramos no conflito final. E se tornou morada de demônios, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa de sua luxúria. Todo mundo foi contaminado com o pecado, seja pelo conceito da imortalidade da alma, seja pela guarda do domingo, enfim, tudo isso são justamente a prostituição que veio sobre esse mundo por meio de Babilônia.
Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu. Aqui é para falar com toda a ousadia, porque nós vamos enfrentar não somente o diabo, os anjos, mas todos os pecadores desse mundo, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Chegou o limite da paciência de Deus. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Quantos pecados se acumularam até o céu, quando sai o decreto dominical? Isso está escrito. Veja o que diz Obreiros Evangélicos, página 21. Os serafins ao redor do trono acham-se tão cheios de solene reverência ao contemplar a glória de Deus. Seu louvor é para o Senhor dos Exércitos, Senhor Jesus Cristo, ao contemplarem o futuro, quando toda a terra será cheia de sua glória. O triunfante cântico ecoa de um ao outro em melodioso acento. Santo, 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 o Senhor dos Exércitos. E aqui está citando Isaías capítulo 6, verso 3. Aquela cena, quando Isaías vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e ouve os santos anjos cantando, Santo, Santo é o Senhor, justamente está enxergando aquele momento, quando toda a terra será cheia da sua glória, que é Apocalipse 18. Apocalipse 7, versículo 1 a 4. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para evitar os conflitos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Interessante que na simbologia do livro Apocalipse, a terra representa, em primeiro lugar, Estados Unidos. Nem sobre o mar, em primeiro lugar, representa a Europa, porque é aí que surge a besta do mar. A segunda besta surge da terra. Nem sobre a árvore alguma, que diz Isaías que as árvores é o povo de Deus, plantação do Senhor. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano, observem, dano à terra e ao mar, e não cita as árvores. Por quê? Porque as árvores é o povo de Deus, são os remanescentes. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até quando? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aí são suspensos os juízos finais. Só que isso no processo do selamento. Terminou o processo do selamento, vem os danos à terra e ao mar, mas não às árvores. E em seguida diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, muito se discute, e aí que diz o Senhor: não fique perdendo tempo. Se os 144.000 é literal, se não é literal, isso é intrascendente. Porque no Espírito de Profecia está escrito, o Senhor diz, para com todo o poder de Deus fazer parte dos 144.000. Nos convida a todos. Não, não deixa ninguém de lado. Qualquer um que aceitar ser santo, ser transformado em imagem e semelhança de Cristo, e aceita viver nos últimos dias, apesar de todas as contingências, o Senhor convida a fazer parte dos 144.000. Pode depender de meu livre-arbítrio. Já ouvi muito que dizem: não, eu prefiro morrer antes que passar por todas essas tribulações. E o Senhor respeita a escolha da pessoa. Capítulo 8, versículo 16. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos. Versículo 20. A lei é o testemunho. Se ele não falar segundo esta palavra, nunca verá uma alva. E quando a lei é selada no coração, é porque o caráter de Cristo está selado no coração. Já vimos isso. Romanos 7:12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Quando a lei é selada entre os discípulos, então falaremos segundo essas palavras. Senão, nunca veremos a alva. Então, quando a lei é selada, escrita,
ela é santa, é um mandamento santo e justo e bom, como será o nosso coração? Santo, justo e bom. É um resultado inevitável. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque a palavra de Deus nos vai separando das práticas, hábitos, costumes do mundo. Não nos diz que devemos separar-nos do mundo. Diz que não devemos separar do que eles praticam, os hábitos que eles têm, o costume que eles têm. E assim os estamos santificando. Ezequiel 11, versículos 19 e 20. E lhes darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. E tiraré da sua carne o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, essa transformação é a que Davi rogou no Salmo 51. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Mas aqui tem um detalhe. Ezequiel 36, versículo 26 e 27, e diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Só que o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não faz isso contra a nossa vontade. Tanto é que em Ezequiel 18, versículo 30 a 32 diz: Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Observem agora: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morrem, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Bom, Ezequiel 36 e também Ezequiel 11 diz que o Senhor criaria em nós um coração novo e poria dentro de nós um espírito novo. Mas em Ezequiel 18, ele diz agora, diz, lançai de vós todas as vossas transgressões, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Então, em uma, fala que o Senhor faria isso, na outra, ele faça isso. Afinal, como se harmoniza tudo isso? Que o Senhor cria em nós um coração novo e um espírito novo, se eu me submeter a toda a palavra de Deus. Se não me submeter, ele não tem como criar esse novo coração e colocar esse novo espírito. Por isso aqui coloca, do ponto de vista da responsabilidade humana, criar em vós um coração novo, que pratique a minha palavra, para eu poder criar em você um coração novo. E assim o espírito reto. Ezequiel 20, do versículo 10 a 12. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, primeiro nos separou do mundo, nos levou ao deserto da tentação. O Senhor Jesus foi batizado e foi para o deserto. Nos deu os estatutos e nos mostrou os juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, se os cumprir. Também nos deu os sábados, para que servissem de sinal, um povo separado, para saberem que eu sou o Senhor que os santifica. E verso 19, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi? Observem aqui a nossa responsabilidade. Que solte as ligaduras da impiedade
que desfaça as ataduras do jugo, o jugo do pecado de todo esse mundo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo, que liberta a pessoa da escravidão do pecado. O Senhor nos deu essa obra para fazer. Diz, criar em vós um novo coração e o espírito reto. Quer dizer, Deus cria na medida que eu me disponho a criar. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados por causa da verdade, ah? E vendo nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne, versos 12 a 13 agora. E os que de ti procederem, quer dizer, fazendo toda essa obra que já mencionou nos primeiros versículos, edificará os lugares antigamente assolados e levantará seus fundamentos de geração em geração, todo esse conhecimento que se perdeu. E chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Restaurar as verdades perdidas, principalmente o sábado. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E aí que vem a acusação de Satanás, né? E te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, o Espírito Santo, porque a boca do Senhor o disse. É importante ler o Espírito Profecia para entender detalhes. Quando diz aqui, se desviar teu pé no sábado e fazer a tua vontade no meu santo dia, dormir à tarde no sábado, porque a pessoa entende que o sábado foi para o descanso, né? Deus diz que isso está completamente errado, que não está guardando o sábado. Está escrito no Espírito de Profecia. Não podemos usar o sábado para isso. Diz que você tem que descansar durante a semana, não se sobrecarregar durante a semana, para ter energia no sábado para adorar a Deus e adorar não somente indo à igreja, mas também no serviço. O serviço faz parte da vida cristã. Não são coisas separadas. Outra coisa, também está escrito: quando as crianças correm na igreja, dentro da igreja, no pátio da igreja, tá? Os pais estão transgredindo o sábado. Está escrito isso também. Viagem ao sábado. Muitas pessoas vão no culto de manhã e à tarde vão passear, ou vão visitar pessoas sem propósito missionário. Estão transgredindo o sábado. O sábado não pode ser usado para essa coisa. Tem que separar-se completamente das práticas e que sejam para o nosso deleite, seja o que for. Agora, quando fala estar junto à natureza, não é para ficar desfrutando da natureza, assim, tem que ir com propósito. Tem crianças, tem que educá-los a respeito da criação. Não é deixar a criança brincando na natureza e eu conversando com outra pessoa, qualquer outro assunto. Não. Para guardar o sábado, eu tenho que usar o sábado com propósito santo. Se levo a criança para estar na natureza, tenho que ensinar-lhe das obras do Criador, apontar como Cristo fazia, a experiência da semente, da ceifa, enfim, vai ensinando. Se eu não tenho criança e fico junto à natureza, tenho que usar esse dia para refletir sobre o Criador, o grande amor de Deus na redenção do ser humano. E assim vou praticando o sábado. Por isso tem que ler o Espírito Profecia para entender os detalhes. Medicina e Salvação, página 121. Cristo identifica seus interesses com os da humanidade sofredora e diz-nos que tudo o que fizermos para aliviar um sofredor, nós o fazemos a ele. Há grandes lições a serem aprendidas por todos que servem em favor de Cristo. O sinal do sábado deve ser colocado sobre o povo de Deus que guarda os mandamentos, caso seja guardado no espírito de verdadeira obediência. O sábado mostrará que todos os mandamentos de Deus devem ser praticados para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Apocalipse 14, versículo 1 a 5. Olheis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito:
o seu nome e o nome de seu Pai, o caráter de Cristo e o caráter de Deus. Entoava novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. São estes os que não se macularam com mulheres, não se contaminaram com outras denominações. E também o Espírito de Profecia ajuda a entender. Quando você começa a ler livros evangélicos, sabe, desobedientes à lei de Deus, mesmo livros que falem da fé, que falem de, enfim, diz o Espírito de Profecia, que você está não somente lendo o que está escrito, mas no que está escrito estão os sentimentos do autor. E você vai assimilando o sentimento do autor, além do conhecimento. Você pode falar, não, isso está certo, isso está errado, isso está certo, está errado. Tudo bem. A mente pode até certo ponto discernir, mas não pode evitar assimilar os sentimentos do autor. Diz que é como manusear carvão com as mãos. Como ficam as mãos? Manchadas. Porque por mais que se fale de fé, se são desobedientes, esses sentimentos vão permear a mente de quem lê. Por isso é bom ler o Espírito de Profecia. Entoava novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Novo cântico. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São tão verdadeiros exteriormente como são verdadeiros interiormente. Parábola de Jesus, página 415 e 416. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, o caráter de Cristo. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Essa é nossa última mensagem. É a vida do Senhor Jesus revelada em nossa vida. Grande conflito, página 623. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Perfeito em Cristo significa viver de toda a luz que atingiu nosso caminho. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. E observem, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Nós vamos repetir a mesma palavra de Cristo. Aí vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Não vai conseguir me tentar nem com as tentações principais, o desejo do poder, da exaltação, das riquezas, nem mesmo na fome, como foi no caso das três tentações de Cristo no deserto. Nem nessa condição poderá ter levado a transgredir a palavra de Deus. Por isso diz, é nesta vida que devemos afastar de nosso pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, a seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade
de Jesus. Maravilloso ese texto. Apocalipsis 7, versículos 9 a 11. Después de estas cosas vi eis grande multidão que ninguém podía enumerar, de todas nações, tribos, povos e línguas. Uma grande multidão. Em pé diante do trono e diante do cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Agora observem aqui, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Essa grande multidão, sabe? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Primeira condição, vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, seu caráter, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Bom, essa é uma característica dos 144 mil, que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, onde? No seu santuário. Tem um texto na página 19 do primeiro escrito que diz assim: ele está em visão, está no céu, chega diante do santuário e ela vai entrar. E o Senhor Jesus lhe diz: não, aqui somente entram os 144 mil. Somente. Mas, se permaneceres fiel até o fim, tu estarás entre os 144 mil. Não será parte dos 144 mil, porque os 144 mil são os remanescentes que estarão no fim do mundo. Mas Ellen White, pela sua fidelidade, estaria junto com eles. São os únicos que entram. E são os únicos que se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. Bom, que mais fala deles? Jamais terão fome. Primeiro, passaram fome. Nunca mais terão sede. Passaram sede aqui na terra. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essa grande multidão, se nós vemos os detalhes aqui, são 144 mil. Veja o que diz no capítulo 15, versículos 2 e 3. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Quem tem as harpas de Deus? 144 mil. Está no capítulo 14, nos primeiros versículos. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E Apocalipse 4:6 diz: Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E Apocalipse 14, versículo 1 a 5 diz: No mar cristalino, ¿sabe? Que está diante do trono. E quem são os únicos que entram no santuário e estão diante do trono? Essa grande multidão que fala ali, um espírito de profecia diz que são os 144 mil. No mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome. Citando Apocalipse 15, 2. Lembre-se que a pergunta foi: quem são estes? De onde vieram? Ah, eu não sei, Senhor. E ele diz: vieram da grande tribulação. Está falando da grande multidão, correto? E ele está no mar cristalino, diante do trono. Isso é muito importante. Bom, com o cordeiro sobre o monte Sião, agora, tendo as harpas de Deus, estão os 144 mil,
que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. E liga novamente com Apocalipse 15. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento, 15:3. Por que é importante isso? Quando perguntou o anjo para João, quem são estes? De onde vieram? Não sei, Senhor. Eles vieram da grande tribulação. E cita Apocalipse 15. E eles, diz aqui que são os 144.000, sabe? Que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés. Então, os 144.000 é essa grande multidão que está tudo no capítulo 7, que foram selados. E aí entra uma série de discussões, mas são todos israelitas, vieram das 12 tribos. Gente, não se preocupem com isso. O convite do Senhor é o seguinte: com todo o poder de Deus, nos convida a fazer parte dos 144.000. O convite de Deus é esse. Então, daí eu fico tranquilo. Se eu quero ser, sabe? Deus sabe se essa grande multidão for ser israelita, israelita, porque tem mais um detalhe. Quando foi destruído Israel, Samaria, etc., o povo israelita foi espalhado. Você não sabe quem é você hoje. Na Bíblia é bem clara a genealogia de tal, geração para geração, e chega finalmente, este é da tribo de Judá, este é da tribo de Benjamim. Você não sabe quem você é, de onde veio, quem são os seus ancestrais. Você não sabe. Pode ser que você seja da tribo de Judá, outro. Pode até ser isso aí. Uma coisa é certa, vem do mundo inteiro. Por isso diz aqui, ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. E aqui nos liga diretamente com o capítulo 14. Veja, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. E aí está falando os 144.000. A grande multidão são os 144.000. Este tem sido trasladado da terra, dentre os vivos. São tidos como primícia para Deus e para o Cordeiro. Captaram? Apocalipse 14, Apocalipse 15 e Apocalipse 7 estão falando do mesmo grupo. Continuando, diz: estes são os que viram da grande tribulação. Apocalipse 7:14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus, mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e o branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso, estão diante do trono. Percebem quem são que estão diante do trono? 144.000. E os servem de dia e de noite no seu templo. Por isso eu falo para Ellen White, não, aqui só entra os 144.000. Mas se você permanecer fiel até o fim, você estará junto com ele, está dentro deles. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7:15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência. O sol com poder para abraçar os homens com grandes calores. E eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E aqui cita Apocalipse 7:16, 17. Então, vendo tudo que nós vamos passar nesse planeta Terra, como nos convém fazer hoje? Porque para essa situação, você não pode se preparar na última semana. Nem sequer pensar assim. Não, eu entendo que Cristo vem no ano 27. Tá? Uma crença é essa. Tudo bem, pode até crer.
Então, falta, estamos no ano 24, temos 25, 26, 27, 3 anos. Mas eu vou deixar o último ano para me preparar. Eu vou deixar 2 anos para me preparar, o mesmo, porque essa criança vem já há um bom tempo. Vou deixar estes últimos 10 anos para preparar. Irmão, essa preparação não é questão de tempo, é questão de consagração. Você tem que se consagrar quando? Hoje, porque você pode morrer amanhã. Então, é hoje que nós temos que estar preparados. O apóstolo Paulo é bem claro: o dia é hoje. Chegou a luz, hoje tenho que praticá-la. Se por misericórdia for escolhido por Deus para fazer parte dos 144.000, estou preparado. Venha fome, venha sede, venha o que quiser. Se você se submete a toda a palavra de Deus, Deus nos vai sustentar. Apocalipse 3, versos 20 e 21. Que diz o Senhor? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Os 144.000. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Apocalipse 22, versículo 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Tem um texto que está acho que é no livro Temperança, que diz que o tronco da árvore é a lei, e as folhas o evangelho. E essas folhas são para a cura, para serem comida aqui na terra. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E observem, e na sua testa estará o seu nome. De quem está falando aqui? Dos 144.000. Que na sua testa estará o seu nome. E aqui está o texto que eu estava mencionando. Maranata, o Senhor vem, página 281. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144.000. Só os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da cidade santa. E aqui em Primeiros Escritos, página 19, o texto que também mencionei. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós clamamos: Aleluia. Então, todas as passagens de Apocalipse, diante do trono, no mar de vidro, etc., tanto referente à grande multidão como 144.000, está falando do mesmo grupo. Os 144.000. São os únicos que estarão diante do trono. No mesmo livro, página 268, diz, mesmo livro, Maranata. E os outros vivos na vinda de Cristo? Ou serão só os 144.000? Não, existe um segundo grupo. Veja o que diz aqui nesta meditação. Durante a noite passou diante de mim uma cena muito impressiva. Parecia haver grande confusão e o conflito de exércitos. Um mensageiro do Senhor estava em pé à minha frente e disse: chame sua família, eu a guiarei. Siga-me. Ele conduziu-me por uma escura passagem através de uma floresta e depois através da reentrância das montanhas e disse: aqui você está segura. Havia outros que foram conduzidos a esse abrigo. Disse o mensageiro celestial: o tempo da angústia sobreveio como um ladrão à noite, conforme o Senhor os advirtiu que sucederia. Entre todos os selados, porque para ir para o céu tem que estar selado, existem os que estarão na frente de batalha, os 144.000,
enfrentando o diabo, os anjos maus, todos os pecadores desse mundo, a besta, a imagem da besta, etc, etc. E haverá um grupo que não estará na frente de batalha, mas o Senhor os vai esconder, como foi na época de Elias. Se lembram que um grupo de profetas foram escondidos e o Senhor guiou a Elias em outro caminho? A mesma história. Então, há esperança para todos. Quando uma pessoa tem medo de estar em frente de batalha, consagre-se ao Senhor para ser selado, vai ser conduzido com toda a sua família para lugares seguros desse planeta Terra. E vai estar sob os cuidados dos anjos. Só que este grupo que fala aqui não estará dentro do templo, nem vai andar com o Senhor para onde quer que ele vá. Né? Vai estar lá no céu, salvo, desfrutando da glória e as bênçãos de Deus pela eternidade. Mas os que terão o privilégio de estar na presença do Senhor todos os dias da eternidade serão 144 mil. Testemunho Seleto, volume 2, página 65. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade, após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, o selo de Deus, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. O primeiro golpe da ira vem sobre a nossa igreja. É lógico, somos os que mais temos recebido luz nesse mundo. E sobre nós recai a responsabilidade de incorporar essa luz em nossa vida e também comunicar essa luz para o restante do mundo. E por onde começam os juízos? Pela casa do Senhor, pela liderança da igreja. É óbvio, são os que maiores bênçãos têm tido. Se não se vive essa luz, irmãos, misericórdia para nós praticarmos hoje. Eventos finais, página 224. O sinal, o selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Agora vem a questão. Mensagem escolhida, volume 3, página 258. Pergunta aos que afirmam ser adventistas do sétimo dia. Podeis reivindicar o selo do Deus vivo? Podeis afirmar que estáis santificados pela verdade? Não temos como um povo dado à lei de Deus a preeminência que devíamos dar. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. O que eu falei, sabe, crianças correndo, pais tranquilos aí, e estão transgredindo o sábado dentro da igreja. Outros viajando no sábado como se o sábado fosse um dia comum. Outros dormindo no sábado como se o sábado é para dormir. Está escrito tudo isso no Espírito de Profecia. O selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Eventos finais, página 224. Página 219. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo, marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela correrá. Na realidade, já começou. Eventos finais, página 222.
con todas las facultades que nos fueron dadas por Dios, estamos procurando alcanzar a medida de estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud, llegando cada vez más alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter. Quando o servo de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em sua fronte. Então, tenho que estar completamente transformado para sermos selados. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. O cuidado de Deus, página 97. Meditação do ano 95. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo, sinal que possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar. Estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Na verdade, ela já começou, como diz o texto anterior. O juízo de Deus está agora sobre a terra, para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. Testemunho Seleto, volume 2, página 68. Olha, isso aqui é tremendo. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Isso aqui é preocupante. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Imagine, você dá estudos bíblicos, você prega, você ensina, e pode ser que não seja selado. Tinha a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Testemunho Seleto, volume 2, página 68. Eventos finais, página 221. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. E observem, os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo de Deus vivo. O cuidado de Deus, página 97. O selo de Deus vivo será posto somente naqueles que têm a semelhança de Cristo em caráter. É a obediência aos mandamentos de Deus que molda o caráter segundo a semelhança divina. E quando fala os mandamentos de Deus, não é somente os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é tudo. Mas a pessoa enxerga só o que está escrito, mas ele tem por trás princípios espirituais, por exemplo. Não é só o ato, a palavra, mas o pensamento e sentimentos. Então, por isso que nós temos que ser obedientes aos estatutos, mandamentos, ordenanças, tudo que o Senhor mostra. Este é o caminho, andai por ele. Essa questão que está diante de nós. Nós precisamos nos consagrar de coração, porque senão é vã a nossa esperança. Não adianta a gente colocar gravata, tá? Não adianta, isso não é suficiente. Nem usar vestido comprido, isso não transforma o caráter. Não, você tem que ir bem vestido na igreja, mas como fruto, sabe, de uma mudança interior. Você tem que usar um vestuário adequado, vestido comprido, etc., mas como uma manifestação do que está no interior. Não é o que está por fora que me santifica, mas o que está por dentro santifica a vida toda. Que o Senhor abençoe a todos. Foi para mim grande alegria, porque eu estou lendo, estou ouvindo o que eu falo e está entrando na minha mente e me vai solidificando esses conceitos e certamente transformando a vida. Pela graça de Deus, nós somos muito abençoados e que o Senhor abençoe a todos da mesma maneira, porque nós precisamos agora exteriorizar essas bênçãos de Deus.